Graças e paz a todos. Nós vamos estar trabalhando dentro do módulo da capelania Unicap, na formação de novos capelões. Nós vamos estar tratando agora dentro da capelania sexual um princípio. E esse princípio é um princípio das trevas, que ele vai contra todo o padrão moral de Deus dentro daquilo que ele projetou sobre o sexo, sobre o casamento e sobre tudo que ele deseja fazer sobre o homem e a mulher e através da sua família. Nós vamos estar trabalhando agora dentro do assunto de adultério e o que isso afeta dentro da área sexual, o que isso afeta dentro do reino de Deus, o que isso afeta dentro do padrão moral de Deus. Então vamos estar lendo as escrituras no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículos de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é o que é adultério. Segundo os padrões morais da Bíblia, segundo as Escrituras, não segundo aquilo que nós pensamos, mas segundo aquilo que a Bíblia nos fala que é. A palavra adultério, ela é a palavra moicheia no grego, e ela aponta, ela tem significado de uma relação sexual ilegal, relação sexual ilícita com uma pessoa casada. Ela significa infidelidade marital. Moicheia é incompatível com as leis harmônicas da vida familiar do reino de Deus. E como viola o objetivo original de Deus para o casamento, ela está sobre o julgamento de Deus. Então, Deus criou o homem e a mulher para não sermos infiéis. Quando nós não somos infiéis a Ele, nós não vamos ser infiel à pessoa a qual nós estamos casados. Então, o adultério, ele traz o julgamento de Deus sobre si. E Jesus, ele nos instrui no livro de Mateus o quando nós adulteramos. Porque muitas vezes os fariseus da época, os judeus da época, eles tomavam como adultério a pessoa que era pega no ato em si. Mas Jesus nos instrui na sua palavra, no livro de Mateus, que nós adulteramos já quando pensamos. Que quando eu penso, eu sou um homem casado, se eu penso, estou imaginando uma mulher nua, estou imaginando como ela é, estou imaginando tendo uma relação sexual com ela naquele momento, uma ficção, algo imaginário, eu já estou adulterando contra a minha esposa e primeiramente eu já estou adulterando contra Deus, eu já estou sendo infiel a Ele e infiel com a minha esposa. Então, adulterar não significa ser pego no ato em si. Muitas vezes a pessoa ela é pega no ato em si, no ato consumado, porque dentro da sua mente, dentro de si, ela já adulterou, ela já projetou a relação sexual. Então, quando ela projetou e ela permite com que aquele pensamento ele ganhe forma, ele ganhe espaço dentro da sua mente, vai ser uma questão de tempo para esse adultério ser um adultério consumado. Então, as batalhas elas começam a ser vencidas na nossa mente quando nós procuramos nos estabelecer com a mente de Cristo. A mente de Cristo ela não é uma mente adúltera, ela vai contra o adultério. Adulterar é sair fora do plano original de Deus sobre o casamento, sobre o sexo. Então uma pessoa que adultera, ela saiu fora do objetivo, ela saiu fora do plano original de Deus dentro do seu matrimônio. Então aquele matrimônio se torna um matrimônio sujo. O pecado começa a tomar conta
dentro do seu casamento, e o fato dele trazer o adultério para dentro do casamento, o adultério para dentro de si, ele começa a trazer esse adultério para dentro da sua esposa, para dentro do seu casamento. Ele começa a trazer ações demoníacas que entram através desse adultério para afetar a sua família, para afetar a sua casa. Então, uma das maneiras que Satanás ele tenta entrar para dentro dos casamentos é dentro da área sexual. Se ele, por exemplo, conseguiu afetar uma família através do adultério, o que ele entra? Ele tem uma porta de entrada através daquilo. E se essa porta ela não ser remida, se não haver confissão, se não haver cura, se não haver arrependimento, essa porta dentro dessa família fica aberta e Satanás pode entrar por ali e começar a trabalhar nas gerações futuras que vêm através dessa família. Ele pode, através das gerações futuras, entrar com outros adultérios e assim se estender uma maldição hereditária. Então, se dentro da sua família, se seus pais adulteraram, você tem que fechar essa porta de adultério dentro da sua família. Você tem que ser a resposta de Deus para dentro dela, entrando num lugar de arrependimento, num lugar de realmente pedir perdão a Deus, muitas vezes pelos seus pais. Se seus pais não se converteram, não fizeram isso, você é um agente de intercessão, de se colocar na brecha, de pedir perdão para Deus, de pedir perdão porque adulterou, porque a sua família adulterou o plano original de Deus dentro do casamento. Então, e a partir de você começa a ter uma relação sexual nos padrões de Deus, em santidade, que vai prestar culto a Deus. Se você foi uma pessoa que adulterou, você tem que pedir perdão para o Senhor pelo seu adultério. Se muitas vezes você tem pecado contra o Senhor através de pensamento, você tem que pedir perdão para Deus. Você tem que entrar num lugar de arrependimento através da palavra de Deus, através da cruz de Cristo sobre a sua vida, através de pessoas também que vão mentorear na sua vida, que vão te ajudar a conduzir a esse lugar de arrependimento. Acima de tudo, Deus pode levantar mentores para te auxiliar, mas acima de tudo é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar a não ter uma mente adúltera, a não ter uma vida de adultério. Não traga o adultério para dentro do seu casamento. Se arrepende dentro disso. Davi, ele adulterou. E o fato dele trazer o adultério para dentro do seu casamento, ele trouxe uma destruição para a sua vida. Essa destruição trouxe morte perante seus filhos. Essa destruição trouxe um incesto, onde um dos seus filhos estupra uma de suas irmãs. Isso tudo é consequência do adultério de Davi, que peca com Betseba, adultério com Betseba, que era esposa de um dos seus guerreiros, de um daqueles que era fiel a ele. E o fato dele pecar, ele trouxe muito descrédito ao seu reino também, ao seu reinado. Ele trouxe descrédito em relação àqueles que ele liderava. Então o pecado do adultério perante a Bíblia, onde Deus traz Davi, um dos maiores exemplos de um homem que adultera, traz uma destruição grandiosa dentro de uma família. Pense nisso. Pense se realmente o adultério vale a pena para a sua vida. Pense se o adultério realmente, aqueles 13 segundos de um orgasmo sexual, o adultério muitas vezes ele traz uma expressão grande de um homem egocêntrico, orgulhoso, que só pensa na sua satisfação própria. Ele já deixou a cruz de Jesus do lado, ele já deixou o senhorio de Jesus de lado, ele já anulou, muitas vezes, ele tornou um vitupério, uma vergonha, tudo que aquilo que Cristo fez para ele na cruz do Calvário. Principalmente quando um homem ele se converte e ele começa a adulterar,
ele já está adulterando com o entendimento, aonde vai se tornando uma iniquidade, aonde ele pratica um pecado com o entendimento, porque ele começa a ter entendimento das Escrituras e ele sabe que o adultério é ilegal perante o padrão moral de Deus. Então ele tem um peso maior de julgamento. Uma coisa é uma pessoa que não é convertida a adulterar, isso é pecado. Mas quando um ministro do Senhor, um capelão do Senhor, uma pessoa levantada por Deus adultera, isso é iniquidade, e Deus trata com iniquidade. Ele visita a iniquidade de geração em geração. E se essa iniquidade ela tem vindo sobre a sua vida, você precisa a partir de hoje entrar em arrependimento pela sua vida, pela sua família, pelas gerações futuras, para que você encerre essa iniquidade, para que essa iniquidade não tenha uma visita do juízo de Deus sobre a sua vida. Entre num lugar de arrependimento hoje. Deus não projetou as nossas vidas para viver em adultério, para praticar o adultério. Deus tem um padrão moral sobre o sexo. Ele te chama para amar sua esposa, ele te chama para se deleitar com a sua esposa, e o Espírito Santo de Deus te ensina a amá-la, a sentir prazer por ela, a olhar ela. Ele te ensina todas as coisas. Entre nesse lugar hoje, entre no amor de Deus e seja liberto desse cativeiro em nome de Jesus. A família Unicap agradece a atenção sobre a tua vida, sobre a tua família, do que é adultério. E a partir de hoje você começa a ser um agente de tirar pessoas cativas no adultério, no pecado do adultério. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por cada pessoa que está olhando esse vídeo. Eu quero te pedir com que teu Espírito Santo entre com arrependimento agora no coração delas, quebrando essa iniquidade, quebrando esse pecado que tem aprisionado famílias, que tem aprisionado mentes, Senhor, que tem levado pessoas ao vício da pornografia, que elas encontrem arrependimento, que elas encontrem coragem, que elas encontrem o amor de Cristo agora nesse momento, para que elas sejam libertas desse cativeiro, e aonde elas foram vergonha, elas sejam motivos de dupla honra e sejam um agente dos céus na terra, onde elas vão tocar pessoas que estão escravizadas nesse mesmo sistema pecaminoso, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito agora traga constrangimento, arrependimento e a justiça da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Meu nome é Pastor Tiago Minho, um dos ensinadores do modo de capelania na área sexual. Estou juntamente com essa equipe aí preciosa da Unicap. Deus abençoe a vida de todos. Grande abraço.